Olá, vou fazer essa questão 3 aqui da lista do Vitor Ângelo, dando seguimento aqui à resolução dela. Lendo aqui o enunciado a princípio, ele pede para analisar o diagrama a seguir, que já está previamente preenchido. Temos aqui o nome dos estados, A, D, C, B e Z, e tem uma codificação ali embaixo associada a cada um deles, que ele vai me explicar daqui a pouco alguma coisa sobre isso. E algumas setas de transição, várias setinhas de transição aqui, só que sem nenhuma indicação do que elas de fato estão querendo dizer. Então vamos ler. Analise o diagrama a seguir e complete as expressões nas transições de forma a implementar os requisitos descritos. Os valores das saídas estão representados dentro dos respectivos estados. Então aqui eu tenho saídas de 4 bits. Aí a saída do estado A é 100, do B é 0110 e assim por diante. Aí o sistema tem 4 saídas digitais. No entanto, somente os seguintes códigos são possíveis dessas saídas: 0000, que é do Z, 0011, que é do C, e assim por diante. Então, todos os estados aqui que têm saídas possíveis estão representados. O sistema tem as seguintes entradas digitais. Aí ele mostra as entradas que tem no sistema. As saídas já estão mostradas aqui, já tem todas as saídas aqui. Mas as entradas são o que vai condicionar a minha FSM a tomar determinada decisão. Então, o que eu preciso colocar aqui em cada uma dessas setinhas são condições de entrada para que essa transição seja tomada ou não seja tomada. Então, por exemplo, ele tem a entrada digital P, que quando igual a 1 faz com que a FSM repita ciclicamente a seguinte sequência nas 4 saídas: 0011, 10, 01, 11, 00 e 0110. Vamos ver qual que é essa. Começa no 0011, aí depois 1001, depois 1000. Então é essa sequência aqui no sentido horário. Quando o P está ativado, então ele quer que faça a sequência no sentido horário. Eu vou anotar aqui, ó, P no sentido horário. Já o N, quando N igual a 1, faz com que a FSM repita ciclicamente a seguinte sequência nas 4 saídas. Começa com 1100, depois 100, depois 1001, depois 0011. Então é literalmente o sentido oposto quando o N estiver ativado. Então N é o sentido anti-horário. Já o E, quando as saídas P e N forem iguais, as saídas devem manter seus valores. Então, se o P e o N for igual a 1 ao mesmo tempo, tem que manter no mesmo lugar a saída. E assim como se P e N forem iguais a 0 ao mesmo tempo, tem que manter no valor que tiver, então. Então tem essa outra condição. Tem também o R, que quando igual a 1, faz com que o sistema ignore as outras duas entradas e leve as 4 saídas sincronamente para 0000, mantendo esse código até que R volte a 0 e somente uma das outras entradas P ou N seja acionada. Tudo bem, tudo bem. Então vamos começar aqui, antes de terminar de ler essas condições, vamos começar a fazer um rascunho do que seria. Vamos começar com as transições horário e anti-horário, que são um pouco mais simples. A gente vai requintando aqui ao passar do, do exercício e das condições. Então aqui eu tenho P
Vou colocar P assim mesmo. O P, quando ele estiver ativo, eu vou estar percorrendo no sentido horário. Assim. O N, quando ele estiver ativo, eu vou percorrer no sentido anti-horário. Que são essas setas aqui no sentido anti-horário. Só que se eu representasse simplesmente assim, já dá um problema. Por quê? Vamos olhar aqui, por exemplo, no estado A. Se eu estou no estado A e tanto o P quanto o N são iguais a 1, vai dar problema essa minha máquina. Por quê? Porque o P, sendo igual a 1, está mandando ela ir para cá. E o N igual a 1 está mandando ela ir para cá. Não é, tipo, uma das regras de completude e de... acho que o nome é completude mesmo, da FSM, é que ela não pode ter duas transições válidas ao mesmo tempo. Então, o que está faltando aqui, que ele até explicou aqui no enunciado, é que elas só vão percorrer esse caminho aqui, por exemplo, do A para o B, se o P estiver valendo 1 e ao mesmo tempo o N valer 0. Se P vale 1 e N vale 0, aí sim eu passo de A para B. Assim como todas essas outras aqui, precisa de ter um N' para acontecer. Da mesma forma, aqui seria P'N, P'N, P'N e P'N. Aí já percebe que já vai ficando um pouco mais complexo as transições. E é para ser assim. Aí vamos lá. Quando R, o R vale 1, ele faz com que o sistema ignore todas as outras duas entradas e leve as quatro saídas sincronamente para 0000. O que seria esse R que ignora todo mundo? Seria essa transição aqui, ó. A que passa, por exemplo, de D para Z, ou a que passa de A para Z, ou a que passa de B para Z, ou a que passa de C para Z. Porque o R, ele tem prioridade sobre todo mundo. Então, isso significa que se ele tiver igual a 1, eu tenho que fazer essa transição aqui independente de qualquer outra coisa. Aí, isso adiciona uma condição em todas as outras transições que a gente já tinha escrito. Por exemplo, a transição de A para B, ela só pode ocorrer se o P vale 1, o N vale 0 e se o R vale 0 também. Por quê? Porque se o R valer 1, eu tenho que pegar essa transição e não essa. Se eu deixasse aqui sem o R', eu poderia pegar ambas as transições aqui, dependendo das condições. Por exemplo, se P valesse 1, se N valesse 0 e se R valesse 1, ia ficar ambíguo. E eu não posso ter ambiguidade nas transições de FSM. Então, eu tenho que, para cada estado que eu estou, e para cada combinação de entradas, eu só posso ter uma transição que eu posso tomar. Então, aqui eu tenho que colocar R'. Então, eu tenho que adicionar esse R' aqui em todas as outras transições aqui que eu já tinha feito. E você percebe que as transições que têm prioridade, normalmente elas são transições que têm poucos termos nela. Por exemplo, essa transição aqui. Qualquer uma que vai de para Z, vai de algum estado para Z, ela só tem a condição de R, porque R tem a prioridade máxima.
ignore todas as outras. O sistema ignore todas as outras. Então isso significa que tem prioridade máxima. Todas as outras aqui, transições que vão para o sentido horário, anti-horário, são transições que têm vários termos ali para acontecer porque elas têm menor prioridade. Assim, basicamente. Aí, vamos olhar aqui mais. Deixa eu só ver se eu esqueci de algum R. Linha? Não. Ok. Aí, quando uma entrada P ou N. Ah, outra coisa. Tem aqui todas as transições que vão para R, para Z. Só que vamos supor que a pessoa pressione R e fique pressionando ele por mais tempo. Pressionar R seria enviar R para 1, né? Fazer o sinal R foi igual a 1. O ideal aqui seria que tivesse essa transição aqui, que não foi feita no exercício, mas eu vou fazer aqui manualmente, e com a condição R também. Por quê? Porque se o R ficar igual a 1 por mais de um ciclo de clock, ele vai permanecer nesse Z. E só quando o R valer 0, ele vai sair desse loop. Esse seria o ideal aqui, cenário ideal. Porque aí eu estou garantindo que o Z vai permanecer aqui nele enquanto a variável de maior prioridade, que é o R, a entrada de maior prioridade, seja desativada. Aí aqui, quando uma entrada P ou N for acionada, as saídas estiverem 0, 0, 0, 0 e R voltar a 0, qualquer um dos outros códigos válidos na saída pode ser ativado sincronamente. Ok. Então, aqui inclusive, tem que ser. Inclusive, vou até colocar aqui. Porque para sair de Z e chegar em algum dos estados, por exemplo, no estado A, eu teria que fazer R' I ou P N' mais P' N. Por que isso? Porque eu acabei de perceber aqui que o jeito que eu tinha feito anteriormente, apenas com R e R', não ia dar muito certo, porque além de ver se, se o R vale 0, eu tenho que ver se P e N têm valores diferentes. Porque se P e N tiverem valores iguais, ele vai permanecer aqui também. Aqui é o que fala. Que quando uma entrada P ou N for acionada, ou, então não pode ser as duas ao mesmo tempo, as saídas e as saídas estiverem em 000 e R voltar a 0, qualquer um dos outros códigos válidos na saída pode ser ativado sincronamente. Então eu tenho que garantir tanto que R vale a 0, quanto P ou N estão sendo ativos. Porque se os dois valerem 1 ou os dois valerem 0, ele vai permanecer aqui dentro, Z igual a 0. Porque é uma condição até que ele falou aqui em cima. Quando as entradas P e N forem iguais, as saídas devem permanecer, manter seus valores. Então aqui, a condição para Z ficar em Z seria o oposto disso daqui. Porque Z tem duas setinhas aqui que saem de Z. Tem essa setinha que sai. E tem essa setinha que sai também, mas que volta para ele. Ou seja, a condição para ele permanecer aqui em Z seria essa mesma, só que barrada.
linha. Então, essa é uma forma mais simplificada de representar assim, porque já ficaram transições bem complexas, né? Então, assim, é melhor simplesmente colocar a transição e um linha depois. Aí, quando uma entrada... isso aqui a gente já leu. E seria basicamente isso, só que aí ainda faltam as transições que permanecem, por exemplo, permanece em B. Ou uma forma, ou permanece em A, ou permanece em D. Eu vou abusar também dessa propriedade, de que para a transição permanecer em D, basta ela não ter satisfeito nenhuma das outras condições que ela poderia ter satisfeito. Por exemplo, de D saem duas flechas, ou três, deixa eu ver. Sai essa e sai essa. Para eu garantir a completude, basta eu dizer que a condição para permanecer em D é essa condição, ou essa condição, ou essa condição, o complementar disso. Porque se nem essa, nem essa, nem essa estão sendo satisfeitas, então eu tenho que permanecer em D. Basicamente isso. Então, como eu vou fazer aqui? Eu vou pegar P', NR', mais P, N', R', mais R. Tudo isso linha. E isso é a condição para essa transição ali. E essa condição, ela vai se repetir para todas as outras. Então eu não vou copiar ela aqui em todos os cantos, mas essa daqui, eu vou chamar isso daqui de, por exemplo, essa daqui é a condição x. Então, aqui a condição x aparece também. Aqui a condição x. E aqui a condição x. Eu estava pensando aqui para ver se tem uma forma mais simplificada de representar essa condição, que ficou bem grande. Mas a princípio não, porque essa condição aqui não tem como simplificar ela. É uma condição direta do exercício. P tem que ser diferente de N e R tem que ser diferente de zero para essa flecha ser tomada, essa transição ser tomada. Essa daqui também, o R tem que ser igual a 1 apenas para isso acontecer, para ir para Z. Então também é direto. E essa daqui, mesma coisa da anti-horário. O horário é análogo. Tem que ser, isso tem que ocorrer. Talvez tenha alguma forma de simplificar essa expressão. Se você desenvolver aqui e achar alguma forma de simplificar, talvez fique um pouco melhor. Não tão, não tão cheio de incógnitas, né? Talvez simplificando alguma coisa usando regras de simplificação. Mas eu preferi deixar assim só para mostrar que se você deixar assim na prova não tem problema, porque isso é equivalente a uma transição simplificada. Aí no 3.1 ele pede para... eu vou comentar esses dois tópicos aqui, apesar de eu não fazer eles inteiros, porque talvez tome muito tempo e o mais importante aqui seria entender mais as regras de completude, principalmente aqui
no preenchimento desse diagrama de FSM, porque esse diagrama é bem mais complexo e já tem muitas regrinhas e os alunos podem recair em vários erros aqui se não prestar atenção. 3.1. Propõe uma modificação no diagrama de estados para que o estado Z seja eliminado e os dois últimos requisitos passem a ser descritos somente pelo seguinte. Então, ele quer que elimine o estado Z. Só que para eliminar o estado Z e permanecer com essas cinco possíveis saídas, vai ficar mais difícil. Por quê? Se as saídas são de more, ou seja, cada estado tem a sua saída, o estado C tem essa saída, o B tem a outra aqui, o Z tem a outra. Em tese, se eu excluo o Z, eu não tenho mais a saída 000. Eu perco ela. E como que eu vou fazer para implementar uma saída 000 mesmo sem ter o estado Z? Aí talvez eu tenha que mudar as saídas aqui para ser uma máquina de Mealy. Porque numa máquina de Mealy, eu não preciso ter o estado para existir uma saída associada àquele estado. Então, vamos lá. Aí ele fala que esses dois últimos requisitos aqui vão passar a ser descritos apenas pelo último. Então, esses dois aqui vão passar a ser descritos por esse. R, que quando igual a 1, faz com que o sistema ignore as outras duas entradas e leve as quatro saídas assincronamente, que mudou de sincronamente para assincronamente. Por que assincronamente? Porque a saída de Mealy, ela nos permite com que a mudança dessa saída seja assíncrona. É um comportamento dela. Para 000. Esse código deve ser mantido até que R volte a zero, fazendo com que o último código, diferente de zero, volte às saídas assincronamente. Então, a ideia dessa proposta de mudança seria basicamente assim. Vou pegar aqui 3.1. Colocar dessa vez o estado Z iria ser eliminado. Se ele está sendo eliminado, agora vão ter apenas 4 estados e não 5. Então, aqui nessa lógica, como seria? Vou colocar aqui o A. A, B, C e o D. Só que na máquina de Mealy, todas as transições têm inerentes a elas saídas de Mealy associadas. Ou seja, por exemplo, de A para B, nós já temos aqui essa transição aqui, que já vai ficar inalterada. Por quê? Porque a transição em si, não mudamos nenhuma entrada. O que a gente está mudando apenas é esquemático de saída. Então, a condição de transição permanece inalterada, porém, quando vamos colocar aqui também a transição de A para D,
E a transição de A para A vamos ver se dá para colocar ela inteira aqui. Não, vou colocar simplesmente assim, P linha N R linha mais P N linha R linha mais R e aqui linha. Essa é uma das transições e a outra é a que iria para Z. Aí vamos colocar essa transição que iria para Z também voltando para A. Só que aí você perguntaria, pô, que estranho, né? São duas transições que vão para A, por que você não desenha as duas juntas? Porque vai ter uma diferença entre as duas. A transição R, que vai de A para A, ela mudaria, ela teria uma saída de milha associada a ela, 000, que é a que reseta as saídas. Ela faz as saídas irem assincronamente para 0000. Já essa que mantém o valor iria manter para 1100, que é o valor da sequência que está associado ao A. Quando A vai para B, aí o valor associado, o número da sequência iria mudar para o número de B. Então ia ser 0110. Já quando vamos de A para D, vai para 1001. Aqui seria 1001. Então, isso iria mudar em toda a máquina, fazendo ela virar de milha. E aqui também teria uma transição aqui que vem do reset da máquina. Aí, cabe ao aluno aqui fazer o diagrama inteiro, né? Se fosse uma questão de prova, fazer todas essas transições. Mas o que eu quis mostrar aqui é basicamente pegar um dos estados apenas, o estado A, e já fazer todas as mudanças que seriam para transformar essa máquina em uma máquina de milha, que é uma máquina que respeita todos esses requisitos aqui da questão 3.1. Ele basicamente descreveu tudo que precisava para essa mudança de more para milli fazer sentido para a gente conseguir fazer nessa questão 3.1. Já na 3.2 ele pede para fazer no simulador. Aí o simulador eu não conseguiria fazer aqui nessa videoaula, então eu vou deixar mais de exercício caso vocês queiram fazer. Então deixar só a fazer essa questão até a 3.1. Então qualquer dúvida associada a essa questão pode mandar lá na monitoria, marcar horário. E é isso. Obrigado. Valeu.